So hello guys, how are you doing? Hoje eu vou falar sobre as conditionals, tá? Que são as orações condicionais. E que é um assunto bem legal, mas bem complexo, porque ele lida com vários tempos verbais ao mesmo tempo, tá? Mas é o que temos para hoje, tá? Então quando vocês pensarem em conditionals, pensem que vai sempre existir duas orações. Você vai ter uma oração principal e uma oração condicional. E para que essa oração principal aconteça, você precisa da condicional. E aí eu vou dar uns exemplos para vocês. E ó, if I sleep early, I will wake up early tomorrow. Então, se eu dormir cedo, eu vou acordar cedo amanhã. Então, essa oração principal, para você acordar cedo amanhã, você depende de dormir cedo hoje. Ok? Então, essa oração principal depende da oração condicional. Então, elas são sempre assim. A oração principal é a segunda e a oração condicional é que começa com if, que é o se, tá? Seria o nosso se no português. Se eu fizer se, essa coisa de condição. Você precisa de que algo aconteça para que outra coisa aconteça. Ok? So if I sleep early, I will wake up tomorrow. E aí essa primeira é bem provável de acontecer. Se eu dormir cedo, eu vou acordar cedo amanhã. Então, ela é uma oração provável de acontecer e é uma oração possível. Olha o segundo exemplo aí embaixo. If I won the lottery, I would buy a huge house. Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa enorme. Ok? Então, essa oração já é improvável, mas ainda é possível. Tá? Então, ganhar na loteria não é uma coisa tão fácil como dormir cedo, né? Mas ainda assim é uma coisa possível. Pouquíssima gente ganha, mas ainda tem gente que ganha, né? Então, é uma coisa mais improvável, mas ainda é possível, tá? Agora, olha o terceiro exemplo. If I had studied more, I wouldn't have failed my exam. Então, se eu tivesse estudado mais, eu não teria reprovado. Reprovado não. Como é? Passar, reprovado. Não teria. Eu não teria reprovado na prova, tá? É porque eu esqueci a palavra, mas deixa pra lá. Então, se eu não tivesse. Se eu tivesse estudado mais, eu não teria reprovado na prova, tá? Então, essa oração já é impossível. Então, geralmente esse último caso a gente usa para se lamentar. Fala sobre uma coisa que não aconteceu e que não pode ser mudada. A gente só está especulando sobre o que poderia ter acontecido, mas isso não é mais possível. Então, ó, você está falando de uma prova que você não passou. E que essa prova já aconteceu, você já não passou. E agora você só está especulando sobre ela. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Mas você não estudou e não passou. Entendeu? Então a oração é uma coisa impossível de acontecer. Uma coisa que já está vinculada ao passado e que não pode ser alterada. Você está apenas sonhando, especulando sobre o que poderia ter acontecido. Caso você tivesse feito as coisas da forma diferente. Caso você tivesse colocado tivesse cumprido aquela condição, ou uma condição que você está pensando sobre ela agora, tá? Mas lembre-se dessa condição. Quando eu uso esse passado perfeito, tivesse estudado. Então não estudei já, mas se eu tivesse, e eu não teria, isso não teria acontecido, tá? Então você está lidando com uma situação impossível e que você está apenas se lamentando, pensando, especulando sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes, mas elas já aconteceram de outra forma, ok? Então isso é a função. Então as condicionais elas são usadas. Você tem duas orações e elas são usadas para falar sobre algo que pode acontecer se dependendo de uma condição, coisas que poderiam acontecer e coisas que poderiam ter acontecido, tá? Então sempre e todas essas três relacionadas a uma condição, ok? E aí a condição número 1, a condição provável, falando sobre a estrutura, aí no próximo slide a gente tem a if clause, que é a oração com if, com se, a condicional, com simple present. Então a frase está no simple present e a oração principal está no simple future. Então, se eu estudar, eu passarei.
Então, if I study, I will pass. Então, mesma coisa. Então, a oração principal com simple present e a oração condicional com simple present e a principal com simple future. O exemplo que eu coloquei aí. If I go to the supermarket, I will buy some fruit. Então, se eu for ao supermercado, eu comprarei ou eu vou comprar algumas frutas. Ok, so if I go, I will buy. Então, go e will buy. Então, go present, simple present, will buy, simple future. Então, presente na oração condicional e futuro na oração principal. Igual ao português, tá? Condição número 2. É improvável, mas é possível. Então, I've clause com simple past, tá? No português não é um passado normal, é um passado diferente. Não é, estudei, é estudasse. É um outro tempo verbal, mas em inglês é o simple past mesmo, tá? So, simple past e a oração principal com would. Would é o iria, faria, estudaria, esse condicional, que ele dá uma situação hipotética, uma situação que não é real, tá? Só uma possibilidade que poderia acontecer. So, if I ate more salad, I would be healthier. Então, se eu comesse mais salada, eu seria mais saudável. Ok? Então, ó, não é comi, comeu, é esse comesse. É esse tempo verbal que tá lidando com a possibilidade, com a condição, tá? So, if I ate more salad, I would be healthier. Então, ainda ela é mais improvável pela estrutura, mas ela é possível. Eu posso comer uma salada, eu só não como, tá? O exemplo, né? E a terceira condição, ela é impossível. É uma coisa que já aconteceu e que não pode ser mudada, tá? Então, e de estrutura, ela tem o past perfect, que é o passado perfeito, que é tinha feito, tinha estudado, tinha lido, uma coisa, um passado dentro de outro passado. E a condicional é o condicional perfeito, que é eu teria I would have passed. Eu teria passado. Então é nessa coisa do verbo ter, no condicional teria, e o verbo no particípio. Então teria passado, eu teria feito, teria conseguido. Então, ó, se eu tivesse estudado mais, o exemplo, if I had studied more, I would have passed that exam. Então, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Ok? Então, ó, tivesse estudado, past perfect. Would have passed, teria passado. Então, tivesse estudado, passado perfeito. Então, já aconteceu, eu não estudei, eu estou só confabulando, conjecturando. E aí, I would have passed, eu teria passado. Então, essa ação de ter estudado me faria passar. Então, a condição é aquela e a oração principal é essa. O que aconteceria caso aquilo tivesse sido feito. Mas como eu não fiz nenhum dos dois, eu estou apenas me lamentando sobre algo que eu não posso mudar. Estou apenas conjecturando, confabulando o passado. Sabe quando a gente se lamenta e pensa, meu Deus, como eu queria ter feito aquela coisa, como eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito isso, deveria ter mudado isso para que isso acontecesse. Então a gente faz isso. Tem esse hábito. Em todas as línguas as pessoas fazem isso também. As pessoas se lamentam, né? E querem mudar o passado, muito embora elas não consigam. E a gente fica, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu não fiz dessa forma? Por que é que eu deveria ter feito isso? Eu deveria ter feito aquilo? Então, esse tempo verbal condicional vai trabalhar com isso. Essa terceira conditional principalmente. Então, situações que não podem ser mais alteradas. Você está apenas conjecturando, pensando sobre como isso seria diferente se você tivesse feito algo de outra forma. Ok? So this is some of the conditionals. E agora em relação à ordem das orações, tá? Então, as if clauses geralmente começam a frase e a oração principal vem depois. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Você pode inverter e colocar a oração principal no começo. Mas existem umas regrinhas para as duas. E se a oração condicional vier primeiro, a oração com if vier primeiro, if clause, é preciso separar as duas clauses, as duas orações, por vírgulas. Então, se eu estudar, if I study, vírgula, I will pass. Eu passarei. Ok? Então, se você começar com if, a frase com if, ela tem que ser separada por vírgula da segunda, da oração principal. Já se for o contrário, se você começar pela oração principal, você não coloca vírgula.
So, I will pass if I study. Eu não coloco vírgula. Então, o if dentro da frase, no meio da frase, eu não vou separar ele por vírgula. As orações. Só separo se a oração if começar primeiro e a oração principal vier depois. Mas se a oração principal vier primeiro, eu não vou separar por vírgulas. Ok? That's it for today. Thank you guys. Bye.